Os medicamentos para combater o coronavírus continuam dando muita polêmica. Os Estados Unidos voltaram a falar sobre hidroxicloroquina e a cloroquina e não recomendam esses medicamentos para ações emergenciais contra o coronavírus. E aí surge uma nova informação, um outro medicamento que estaria tendo resultados positivos e se trata de um corticoide. Eu sempre lembro aqui, eu tenho muita experiência como paciente de doenças respiratórias, né, da chamada DPLC, que o protocolo manda que a azitromicina seja usada nesses casos, muitas vezes associada a um outro antibiótico, pode ser da família do fluoxacino, geralmente é isso, o protocolo é esse, na Itália está sendo assim, e também a esses dois antibióticos se junta um corticoide, que agora o que está em foco é o dexametasona. Mas o corticoide por si só, sem o antibiótico, ao meu ver, não faz efeito, né? Isso dentro das minhas parcas condições como paciente de conhecer um pouquinho desse tratamento. Mas nós já vamos conversar com um especialista, porque lá em Curitiba houve uma volta atrás. E nós estamos numa expectativa muito grande aqui em São Paulo. Hoje o governador pode anunciar alguma medida aí de flexibilização, principalmente no esporte. Todos pedindo aí a volta do futebol e talvez hoje a gente venha a ter alguma notícia nesse sentido. Mas em Curitiba houve uma volta atrás no sábado. E quem vai explicar para nós o que é que aconteceu, maior número de internações, menos vagas de UTI, é o Clóvis Arnes da Cunha, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito bom dia, doutor Clóvis. Bom dia a todos vocês, José, Pedro, Cláudio e Thaís. É uma satisfação falar mais uma vez com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Foi bem frustrante o que aconteceu em Curitiba no sábado, né? Então, vocês sabem que o que é impossível, o que é bem importante a gente transmitir para a população, que provavelmente vai ser assim por muitos meses. Todos os municípios vão ter que, às vezes, dar um passo para trás para depois poder dar 2 passos para frente. Tudo isso vai depender da epidemiologia local de cada cidade, de cada estado. Doutor Clóvis, muito bom dia. O senhor nos trouxe uma boa notícia, excelente notícia, né? Uma notícia bastante animadora, que foi sobre uma experiência na Universidade de Oxford, que testou de maneira bastante animadora, né, um medicamento que provoca, segundo esses estudos clínicos, uma redução de mortalidade de 28 dias em mais de 30% dos pacientes com Covid-19 que estão já sob ventilação mecânica, estavam já sob ventilação mecânica. O senhor poderia nos explicar isso e nos contar que remédio é esse? Perfeito. Realmente ontem é um dia muito especial em termos do tratamento farmacológico para a Covid. Tratamento farmacológico é o uso de medicamento, porque várias doenças, como é o caso também da Covid, você tem a parte do tratamento chamado não farmacológica e o tratamento farmacológico, né? O não farmacológico, por exemplo, na Covid, é a parte de dar o oxigênio para o paciente, a oxigenoterapia. E até então, nesses 6 meses, nós não tínhamos nenhum remédio, nenhuma medicação que tivesse mostrado um benefício real que eu possa usar para o paciente e poder dizer para ele ou para a família, olha, esse medicamento vai poder ajudar a salvar a tua vida. E isso aconteceu através desse estudo. Então, primeiro falando um pouco do estudo, toda medicação que a gente usa na medicina, eu repito para todos os ouvintes da Bandeirantes, todas as medicações, se você que nos ouve algum remédio, um parente seu toma algum remédio, alguém conhecido passou por isso que a gente chama de estudo clínico. E os estudos clínicos, para você ter a medicação aprovada na medicina, ela tem que ter 2 critérios. Um chama que o estudo seja randomizado, ou seja, o paciente tem a mesma chance de receber o medicamento que você está estudando, está avaliando, o medicamento experimental, ou você cai, que o computador que escolhe isso, por isso que é uma escolha aleatória, de receber o tratamento padrão que não inclua nenhum remédio em estudo. E, finalmente, nós tivemos ontem essa boa notícia. Esse medicamento se chama dexametasona. Ele pertence a um grupo conhecido amplamente por todos os médicos,
que são chamados de corticoides. Eles também são chamados de anti-inflamatórios hormonais, ou seja, são potentes anti-inflamatórios, e esse estudo de Oxford fez esse estudo chamado randomizado com grupo controle, que, como eu chamei a atenção no início da minha resposta, é o que define se esse remédio deve ser usado na medicina ou não, e mostrou, como você muito bem colocou, uma redução de mortalidade de 1/3, ou seja, reduziu em 33% os pacientes que estavam internados em ventilação mecânica, em outras palavras, estavam no respirador, e reduziu em 20% aqueles que estavam recebendo oxigênio fora da UTI. Então, realmente, ontem é um dia para a gente comemorar de ter o primeiro medicamento que teve impacto em salvar vidas quando usado para a Covid. E o melhor de tudo... Não viu, doutor Clóvis? Doutor Clóvis, eu estava, um pouquinho antes do senhor entrar, eu estava falando sobre a minha experiência. Eu sofro de DPOC já há muito tempo, faço uso de oxigênio e sou de um grupo de altíssimo risco em relação ao coronavírus. Eu estava falando exatamente sobre isso, né? Porque o protocolo manda que se trate essas doenças respiratórias com 2 antibióticos. Um deles é a azitromicina, o outro pode ser o fluoxacino. E que se junte aos antibióticos o corticoide. Mas o corticoide sozinho, ele ajuda a combater o coronavírus? Essa foi a dúvida que eu fiquei depois de ler, também com muita esperança, esses resultados. Então, para as viroses, como é o coronavírus, a gente não deve usar antibiótico. Isso é um princípio muito importante da gente compartilhar com a população, porque as doenças virais, de modo geral, que inclui a Covid, inclui a gripe, inclui o resfriado, elas são viroses, são doenças causadas por vírus. E os antibióticos são sinônimos de antibacterianos. Então, quando a gente fala antibiótico, é a mesma coisa que falar antibacterianos, ou seja, eles só servem para infecção bacteriana. Então, eu vou, já que você me permite, eu vou usar o seu caso. Se você que tem DPOC, que usa oxigênio, e você passa a ter sinais de infecção bacteriana, aí sim a gente deve usar antibiótico. Mas para Covid, para gripe, para resfriado, não tem indicação de antibiótico. O que se percebeu? Esses pacientes, nós fomos aprendendo muito sobre essa doença nesses 6 meses, já que a Covid é uma doença nova, que nesses últimos 6 meses foram feitos inúmeros estudos. E aí a gente aprendeu que o paciente ele tem o que a gente chama de uma reação inflamatória quando ele tem a Covid. Quando essa reação inflamatória é importante a ponto de ele precisar de oxigênio, porque os pulmões ficam inflamados, não só pelo vírus, mas também pela reação inflamatória que o organismo gera, e especialmente quando ficam muito inflamados, que é quando precisa ir para a UTI, o uso do corticoide nessa dose, que é uma dose baixa, é uma dose com poucos efeitos colaterais, é uma dose que não vai diminuir a imunidade do paciente, a dose é de 6 miligramas por dia, tanto por via oral como por via endovenosa, né? No caso do paciente entubado, as medicações são feitas na veia, ele salva vidas. Então, só para deixar bem claro, até aproveitando a tua experiência, não se deve usar antibiótico para Covid, nem para gripe, nem para resfriado, porque são viroses. E sim, o que acontece é que alguns pacientes que têm virose, incluindo o resfriado, a gripe e a Covid, em torno de 5 a 10% deles, complicam com infecção bacteriana. Eu gosto de dizer sempre para os pacientes, é como se o vírus abrisse a porta. Então, ao abrir a porta, bactérias que normalmente vivem no nosso nariz, no nosso trato respiratório, como é o caso do pneumococo, para citar o principal bactéria que causa infecção bacteriana respiratória, essa bactéria se aproveita que o vírus abriu a porta e ele acaba causando o que a gente chama de infecção bacteriana secundária. Mas quer dizer que a dosagem é essa que o senhor... dos pacientes. A dosagem que o senhor falou, 6 mg diários? Isso, dexametasona por via oral ou por via endovenosa, 6 miligramas por dia, por 10 dias. O que é importante é a gente aproveitar a grande audiência que vocês têm aqui na Rádio Bandeirantes e alertar todos os ouvintes que nos dão o prestígio da sua audiência. Não use essa medicação para prevenir Covid, né? Senão, de repente, como é uma medicação barata, as pessoas vão estar correndo nas farmácias para comprar dexametasona e já tomar para evitar, né? Quando você toma dexametasona como preventivo, no caso da Covid, isso para prevenir Covid não deve ser usado. Até o contrário, ele é contraindicado, porque ele só funciona quando o paciente tem aquela fase inflamatória da Covid. Tanto é que na fase inicial, que a gente chama da Covid, que é o paciente que não está precisando de oxigênio,
esse remédio não mostrou benefício. Ele foi tão bom quanto usar placebo. Então, do ponto de vista prático, esse remédio deve ser usado a nível hospitalar, quando o paciente interna com pneumonia que precisa de oxigênio ou no paciente que já vai para a UTI porque precisa de ventilação mecânica. Quem está ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes é o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. E a gente tem acompanhado, Dr. Clóvis, as manifestações do senhor e da sociedade sobre pesquisas envolvendo medicamentos para a Covid. Chamou muita atenção ontem esse tom otimista que o comunicado da Sociedade Brasileira de Infectologia colocou em relação à dexametasona. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, de que forma essa informação ou essa recomendação chegam aos médicos aqui do Brasil? Isso já pode ser usado na prática? Já está sendo usado? Precisa ainda de algum protocolo? Como que é isso em relação à pesquisa que é feita lá em Oxford? Tem resultados bons até que isso chegue, por exemplo, nas UTIs dos hospitais do Brasil? Excelente pergunta, Thaís. E, na realidade, você me dá uma oportunidade de aproveitar para, de repente, vários médicos podem estar nos ouvindo, médicos que trabalham em hospital, né, pela ampla cobertura que vocês têm, talvez médicos que às vezes não têm até tempo de ler tudo o que está acontecendo pela verdadeiro bombardeio de artigos médicos que saem todo dia da Covid. A partir desse estudo, neste momento, todo médico que atende um paciente com pneumonia por Covid, que está internando porque ele está com falta de oxigênio, que nós chamamos de hipoxemia, ou que vai direto para a UTI porque ele está já precisando de ventilação mecânica, deve começar essa medicação já no primeiro dia, porque foi isso que o estudo inglês mostrou. Vou te dar alguns números, Thaís. Normalmente, quando você faz o estudo de uma medicação nova, na medicina, qualquer que seja ela, pode ser para hipertensão, pode ser para doença pulmonar obstrutiva crônica, como o teu colega falou que é portador, pode ser para diabetes, qualquer uma delas. Nós incluímos nesses estudos clínicos, em média, 400 pacientes em cada braço, que a gente chama. O braço, que eu digo, é o grupo. Então, tem o grupo ou o braço do paciente que vai receber essa medicação e tem o grupo ou o braço do paciente que vai receber o que é chamado grupo controle. Que no caso da Covid, para quem interna com falta de oxigênio, é oferecer oxigênio e tratar a doença de base desse paciente. Olha o número que eu vou te dar, Thaís. Normalmente são incluídos em torno de 400 pacientes. E nesse estudo de Oxford foram incluídos 2.104 pacientes, Thaís. Isso dá o que a gente chama de uma evidência científica muito robusta. E no grupo que recebeu, chamado grupo controle, que é aquele paciente que recebeu oxigênio, recebeu anticoagulante para evitar coágulo, recebeu o tratamento da sua doença de base como diabetes e hipertensão, foram incluídos 4.321 pacientes. Então, esse número incluído nesses dois grupos é fantástico. É algo que a gente realmente normalmente não vê em nenhum outro estudo clínico de medicação nova para qualquer que seja a doença, a não ser vacinas. Vacinas você tem que colocar assim 30 ou 40 mil, 30 mil a 40 ou 50 mil pacientes. Depois podemos falar da vacina, que também tem boas notícias chegando aí da vacina. Mas vamos focar na tua pergunta. Então, esse número robusto nos fez, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, não demorar para comunicar, principalmente a comunidade científica, mas também a população, porque isso, obviamente, teve uma repercussão mundial fantástica, que pela primeira vez, um estudo chamado randomizado com grupo controle, e são só esses estudos que vão responder como nós tratamos Covid. Não adianta um médico ter a experiência e dizer assim, eu dei 10 remédios, eu tratei 10 pacientes com Covid dando tal vitamina. Isso não tem valor científico nenhum. Tem que ter o grupo controle, tem que ter um número grande de pacientes. E esse estudo da Oxford foi tão importante que eles estão publicando nos próximos dias os dados completos. Mas os professores de Oxford, os médicos que estão liderando esse estudo, eles viram, analisando os dados, que como havia impacto na mortalidade, e graças a, hoje, a comunicação fácil que o mundo tem, que eles já comunicaram em carta, dizendo, olha, comunidade científica do mundo inteiro, finalmente temos um medicamento que reduz a mortalidade de quem tem Covid. Em qual fase da doença? Repito, em pacientes hospitalizados. Aqueles hospitalizados no quarto, na enfermaria, por pneumonia com hipoxemia, e essa é a principal razão que a gente interna um paciente com Covid, ou mesmo aqueles que chegam tão mal no hospital que tem que ir direto para a UTI para ser colocado em respirador em ventilação mecânica.
Doutor Clóvis, explica para o nosso ouvinte, assim, a gente compreende o seu entusiasmo, todos nós estamos todos muito otimistas em relação a esse medicamento apontado dessa maneira por estudo clínico, etc. Mas 30%, 33% de recuperação de doentes já na UTI, né? Com respiração mecânica, não é pouco, não? Não é baixo, não, esse percentual? Veja bem, nós temos que pensar sempre de uma perspectiva de você comparar com o que você tem, né? Então, se você comparar e perguntar, o governo dá R$600 por mês para o brasileiro que hoje não tem condição de trabalhar por causa do Covid, é pouco? Todos nós na sociedade vamos responder, claro, todos nós gostaríamos de oferecer mais, mas é melhor do que não dar nada. Esses R$600 já vai evitar de muita gente ter fome, já vai evitar de muita gente precisar sair para trabalhar e colocando a vida dele e dos outros em risco. Então, sempre você tem que ter um comparativo em relação ao que você tinha antes. Eu acho que não é só na medicina. Na vida também é assim. Então, se você tinha uma situação que você até hoje não tinha medicação eficaz que tivesse impacto em diminuir a mortalidade, em outras palavras, em salvar vidas, e de repente você tem um remédio barato, que no caso do paciente com pneumonia pode ser feito até por via oral. Esse remédio, para você ter ideia, por via oral, ele custa assim, o tratamento, a dose diária, o comprimido tem 4 miligramas, teria que ser, né, menos de um comprimido e meio, ou pelo menos dar uma ideia de preço para vocês, ele não custa R$1 por dia, né? Então você ter um remédio amplamente disponível, incluindo em todos os hospitais do Brasil, pode ser nos mais distantes rincões do Brasil, vai ter essa medicação. É uma medicação já muito conhecida na medicina. Como um de vocês mencionou, ele é usado muitas vezes para quem tem a doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada, para quem tem às vezes crises intensas de asma, para quem tem doenças autoimunes, doenças reumatológicas, doenças de pele alérgicas intensas. Então, um remédio bem conhecido na medicina, fácil acesso, barato, que reduz a mortalidade. Eu acho que é uma boa nova excelente, né? Agora, claro, gostaríamos que tivesse um remédio que tivesse 100% de cura, 100% de reduzir a mortalidade. Claro que isso seria o mundo ideal. Enquanto não o temos, vamos festejar aquilo que nós temos. E em 6 meses de pandemia, é a primeira medicação que mostrou impacto em diminuir a mortalidade. Eu vou dar só uma analogia para vocês. Um único remédio que tinha mostrado impacto clínico em reduzir o tempo de doença se chama Remdesivir. É um remédio que eu nem gosto de falar muito porque ele não tem no Brasil. Ele foi aprovado nos Estados Unidos, aliás, ele foi autorizado o seu uso e a sua venda nos Estados Unidos e na Europa. Ele custa $1.000 o frasco. E você tem que usar pelo menos 6 frascos para tratar. 2 no primeiro dia, depois 1 por dia, por mais 4 dias, total 5 a 10 dias de tratamento. Então você tem um remédio que também num estudo robusto, também no estudo randomizado com grupo controle, mostrou o primeiro benefício clínico, que foi reduzir o tempo de doença, a duração da doença, mas o Remdesivir não mostrou impacto na mortalidade. E agora, ontem, você tem um outro estudo mostrando que teve impacto. Então, não sei se você concorda comigo, mas isso é fantástico como primeira notícia, como primeiro medicamento, né? Claro. Mas você tem razão. Não, sem dúvida nenhuma. É porque para o leigo, né, doutor? Que nós gostaríamos que tivesse uma repercussão ainda maior, sem dúvida. Mas eu acho que para ser o primeiro remédio, barato, bom, disponível, você reduzir em 1/3 quer dizer 33,3%. Eu acho que já é um primeiro bom passo. É claro que é fantástico. Eu recebi aqui várias mensagens de pessoas dizendo: 1/3 não é pouco, não, é como o senhor diz mesmo, né? É muito para quem não tinha nada. Doutor Clóvis, exatamente. A gente já está encerrando aqui o nosso tempo para a entrevista, mas claro que a gente quer ouvi-lo também sobre a vacina, né? Porque é outra grande expectativa que a população tem. Essa notícia recentemente anunciada aí pelo governo do estado de São Paulo, da parceria com os chineses. O senhor tem confiança que no prazo de 1 ano mesmo a gente pode ter uma vacina para o coronavírus? Então, nós temos 2 vacinas que serão... teremos adultos saudáveis, né? Não são pacientes porque eles não estão doentes, são adultos saudáveis que serão incluídos em 2 vacinas. Uma delas é esta, né, em parceria com o governo de São Paulo, e outra é também da Universidade de Oxford. Essa mesma universidade que está fazendo o estudo de tratamento de medicamentos, tratamento farmacológico, também está estudando vacina.
E o que nós temos de resultados preliminares? Na fase 2 de pesquisa clínica, que é aquela que em vacinas inclui perto de 800 pacientes, nós tivemos que esses 800 pacientes, os que receberam a vacina, 90% deles tiveram uma resposta imunológica protetora, 90%. Então, se no tratamento a gente está achando 33% pouco, mas eu estou achando bom, é um primeiro passo que realmente nos traz alento, nos traz ânimo, 90% para a vacina, especialmente para uma doença que não tem vacina, é muito bom. E essa vacina também se mostrou segura. Então, na fase 3, para você ver eventuais efeitos colaterais que você não consegue ver quando você coloca 800 pacientes, são incluídos entre 30 mil a 50 mil voluntários sadios. E é esse estudo que está em andamento agora, que vão ser incluídos os pacientes em São Paulo. No caso da vacina de Oxford, vão ser pacientes do Rio e de São Paulo, permitirá definir se a vacina é eficaz ou não. E a outra notícia boa é que no caso da Universidade de Oxford, ela já fez um contrato com uma indústria farmacêutica britânica, inglesa, que se a vacina der certo, que está planejado esse estudo para encerrar em final de agosto, essa indústria já está se planejando... É o AstraZeneca, né, Dr. Clóvis? É o AstraZeneca, né, o laboratório. O nome dessa indústria farmacêutica é AstraZeneca, que é uma indústria bem conhecida, inclusive atuou muito na área de antibiótico. Aqui eu mesmo fui pesquisador deles do Meropenem, que foi um antibiótico lançado em 1995. E de medicamentos também, e de medicamentos também para quem sofre de DPOC, né? Exatamente. E hoje em dia ela não está mais tão ativa na área de antibióticos, mas enfim, o que é importante dizer para os nossos ouvintes, eles estão se preparando para ter condições de produzir perto de 1 bilhão de doses até o final do ano. Então, repito, essas primeiras vacinas que já estão em fase 3, é muito provável que a gente tenha boa notícia até o final do ano. Só que nas vacinas, ao contrário do remédio, que eu acabei de mencionar, da dexametasona, o estudo está em andamento. Lá em Oxford, esse impacto foi tão grande de mostrar que a dexametasona tem impacto na mortalidade, que foi encerrado o estudo em termos de manter um paciente sem corticoide. Então, a partir de hoje, é antiético a gente continuar dando para um paciente só o tratamento padrão e deixar de dar dexametasona. Então, esse é um ponto importante. Claro, os pacientes que já estão em estudo clínico, nesse momento, vão continuar. Mas os que forem tratados a partir de ontem, todo paciente que interna em qualquer hospital brasileiro, todo paciente que interna em qualquer UTI, desde ontem nós temos que oferecer a dexametasona, que, repito, é uma medicação boa, nessa dose, há poucos efeitos colaterais, barata e disponível em todos ou quase todos os hospitais do Brasil, por ser uma medicação já bem conhecida da medicina. O corticoide geralmente provoca o aumento da glicemia, né? Para diabéticos precisa tomar cuidado, né, doutor Clóvis? O corticoide tem assim uma lista de pelo menos 30 efeitos colaterais possíveis, né? Entre eles, você mencionou alteração da glicemia, hipertensão, gastrite, até casos mais graves de úlcera hemorrágica. Mas nessa dose de 6 miligramas por dia, por 10 dias, é uma dose baixa e é uma dose que a chance de ter algum efeito colateral grave é muito pequena. Por outro lado, você me dá a oportunidade de chamar a atenção que, como ela só deve ser usada em âmbito hospitalar, porque é para pacientes que têm Covid com falta de oxigênio, a ponto de precisar de oxigênio, essa medicação vai ser monitorada pelos médicos que vão tratar. Então, esses efeitos colaterais que você mencionou, e que eu acrescentaria até, além da hiperglicemia, poder causar hipertensão, gastrite, etc., nós vamos tomar o cuidado de evitar que isso aconteça e monitorar o paciente para ele não seja descompensado. Mas, repito, nessa dose é uma dose baixa e que raramente tem qualquer alteração significativa nesses efeitos colaterais que eu mencionei, que muitas vezes o corticoide pode dar. Aliás, e a hidroxicloroquina e a cloroquina, hein? É um vai e vem aí. Ontem, mais uma novidade, o governo, o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, já não está recomendando para situações emergenciais, né? Afinal, é para usar ou não é para usar a hidroxicloroquina ou a cloroquina, doutor Clóvis? Ótima pergunta também. Só para encerrar o meu raciocínio anterior, que eu acho que é uma informação importante, os corticoides, eles causam ou podem causar diminuição da defesa, né, podem causar algum grau de imunossupressão quando eles são usados por mais de 14 dias, e especialmente em doses altas,
A dexametasona 6 miligramas é uma dose baixa e ela deve ser usada por 10 dias apenas. Então, repito, nesta dose, a nossa expectativa como infectologista, baseado em outros usos de corticoide, é que não cause diminuição da defesa. E aí, agora sim, voltando à tua pergunta, a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela tem mais de 350 estudos ainda em andamento nesse momento. O que os estudos mostraram até agora? Não houve benefício como profilaxia pós-exposição. Então, vamos pegar como exemplo aí o Cláudio. Cláudio, você tem alguma situação que você foi almoçar com um amigo, esse amigo estava tossindo um pouco, no dia seguinte, dali 2, 3 dias, ele começou a ter febre e fez o diagnóstico de Covid. E você ficou almoçando com ele, frente a frente, menos de 1 metro, obviamente vocês estavam sem máscara, e você então passa a ser o que a gente chama de contato próximo. Você foi exposto a alguém que tem Covid. Então, esse estudo foi feito. Um grupo recebeu cloroquina, mais de 1.500 pessoas receberam cloroquina ou hidroxicloroquina e 3.000 pacientes receberam placebo. O que esse estudo mostrou? Não houve benefício do uso da hidroxicloroquina para pacientes expostos à Covid, que nós chamamos de profilaxia pós-exposição. Eu acabei de ser exposto, eu vou usar hoje, amanhã, enfim, nos próximos dias, no caso do estudo foi feito até 4 dias, o paciente podia usar, a hidroxicloroquina não evitou do paciente desenvolver Covid. Segundo estudo, foi um estudo justamente semelhante a esse da dexametasona. Foi feito pela Universidade de Oxford, faz parte do mesmo grande estudo de mais de 11.000 pacientes, que eles incluíram nos hospitais chamado NHS, lá na Inglaterra, né? NHS como se fosse o SUS do Brasil, National Health System, que são os hospitais públicos da Inglaterra, e eles observaram que os pacientes que receberam hidroxicloroquina e já tinham pneumonia, precisando de oxigênio, também não se beneficiaram. Então, hoje, do ponto de vista de evidência científica, a hidroxicloroquina não deve ser usada nem para prevenção e nem para pacientes já internados com pneumonia e hipoxemia. E aí vem uma última pergunta. E se ela for usada nos primeiros dias de sintomas? Aquele paciente que começou a ter sintoma ontem, anteontem, enfim, nos primeiros 2, 3 dias. E a resposta é, esse estudo está em andamento. Esse estudo nós devemos poder responder daqui a algumas poucas semanas. Então, respondendo de forma ampla, neste momento, a hidroxicloroquina há evidência contra o seu uso como profilático e na fase de pneumonia, que o paciente interna por falta de oxigênio, que nós chamamos de hipóxia. Já o seu estudo na fase inicial está em andamento. Então, se alguém começa a dizer, não, eu uso lá desde o início e tal, repito, precisamos de estudo randomizado com grupo controle. Sempre foi assim na medicina e sempre o será. Se eu usar hidroxicloroquina em 10 pacientes jovens e disser que nenhum deles teve Covid porque tomaram nos primeiros dias, isso é um estudo que tem um valor científico muito baixo, porque eu não comparei com o estudo controle. Né? Isso é um estudo que provavelmente a revista científica nenhuma vai aceitar, porque realmente é uma evidência científica muito fraca. Por outro lado, se você tem um estudo randomizado com grupo controle, que você inclui mais de 1.000 pacientes, são esses que vão permitir a gente dizer qual remédio funciona, qual não funciona. Para encerrar e deixar bem claro a pergunta, hoje, dia 17 de junho, dexametasona para pneumonia com hipoxemia para pacientes ventilados funciona, a hidroxicloroquina para esses mesmos pacientes não funciona. Quero agradecer ao presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Arnes da Cunha, que conversou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês e obrigado aos ouvintes da Rádio Bandeirantes que nos prestigiaram nessa entrevista. Um bom dia a todos.